9 horas mais 17 minutos, temperatura neste momento aqui nos estúdios da Rádio Osório é de 22 graus e 4 décimos. O tempo em Osório apresenta-se neste momento bom e a tendência de tempo bom em Osório e também nos demais municípios da região. Nós estamos iniciando neste momento a entrevista com o Roger Capucci, ele que é candidato a prefeito pelo MDB. Assim como já entrevistamos Eduardo Renda, entrevistamos Hélio Bogado, hoje então é a vez do Roger Capucci, para que ele possa expor os seus projetos, possa expor as suas ideias, as suas propostas para o município de Osório. 9 horas mais 18 minutos, eleições 2020. O voto é seu, a informação é nossa. Rádio Osório há 63 anos ao lado da comunidade. Sempre com patrocínio de Portela Funerárias Capela São José. Melhor preço, atendimento e estrutura. Qualidade e respeito na despedida. Plantão 24 horas pelos telefones 3663-1224 ou 0800-647-1224. Sérgio Madalena Imóveis e Seguros, há 51 anos valorizando a história da comunidade osórense. A gente vive pela cidade concretizando sonhos. Supermercados da Alpiaz, seu voto tem poder. O eleito pela dona de casa, sempre presente nos acontecimentos que envolvem a comunidade. Roger Capucci, bom dia, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Osório. Já falamos um pouco sobre o futebol rapidamente ali, né? Mas um bom dia para ti agora, cumprimentando também os ouvintes. Bom dia, Elias, né? Quero cumprimentar quem nos ouve nessa manhã bonita de sexta-feira, né? Umas nuvenzinhas ali, mas o tempo vai se ajeitando e nós estamos nos encaminhando aí para o verão logo em seguida. Cumprimentar minha família, né, Elias, que tem sido incansável nessa hora, minha esposa, as minhas filhas, né? A minha filha mais nova, Bárbara, anda aí de bandeira na rua pedindo voto. Acho muito bacana essa interação da juventude, da gurizada, entender o processo democrático, a importância do voto, né, Elias? Tu ressalta muito isso aqui sempre. Então, acho muito bacana isso, né? A família está junto nessa hora, pegando junto com a gente. Quero cumprimentar o meu vice Tressoldi, né, que tem me acompanhado muito nessa caminhada, né? Andava por aí, por dentro da rádio aí. Está aí fazendo campanha, de certo, né? Cumprimentar os nossos candidatos a vereador, né, que têm trabalhado muito, têm buscado votos, têm conversado com a comunidade, têm ouvido os anseios da nossa população. Então é muito importante valorizar essa equipe. Nós somos 29 candidatos a vereador que estão aí buscando o seu espaço, buscando o seu voto, discutindo com a cidade de Osório os seus anseios. Cumprimentar, né, as nossas mulheres, jovens, os nossos idosos, né, que ficam sempre na expectativa de que a política, né, a cada 4 anos que se renova, traga projetos que atendam os seus anseios, né, as suas esperanças, enfim. Cumprimentar a nossa população em geral, agradecer a todos que têm nos recebido com muito carinho, com muita atenção, né, com muita dedicação e têm dividido conosco, né, o que eles imaginam para a cidade, o que eles sonham para a cidade. Agradecer a tua equipe, né, Elias, que sempre nos recebe muito bem, né, a Tana, que não está conosco, estava me dizendo que ela está lá se cuidando, esperando o seu bebê, né, tudo de bom para a Tana. E, né, agradecer por estar aqui nesse espaço, conversando um pouco mais com a nossa população, procurando esclarecer as nossas propostas, o que a gente está, né, trazendo para a cidade de Osório. Como é que você está analisando esta campanha política? Uma campanha atípica, hein, Roger? Totalmente diferente. Nós nunca vivemos isso. A pandemia, né, por si só já era um fato diferente que iniciou lá em março, que a gente já sabia durante a campanha, né, que enfrentaria esse problema, né? O escândalo que houve na cidade também é uma coisa que incomoda, não é bom, isso não é, né? Cria um clima pesado, cria um clima de revanchismo, enfim. Eu até vou aproveitar, já que me perguntou isso, eu tenho sofrido seguidamente ataques, né? Tentando linkar minha pessoa a algumas coisas, agora de novo entraram com uma ação contra nós de novo lá no cartório eleitoral, associando a minha pessoa ao PSB, ao Plotter, é uma briga deles, do partido deles, é uma discussão interna, mas tu tenta trazer todo mundo para esse meio, e é uma coisa que eu não gosto, sabe? Não é da minha índole, não é do meu caráter, eu sou muito da questão da apaziguadora, da conversa, do diálogo, de construir alguma coisa positiva. Mas, lamentavelmente, né, Elis, isso faz parte do processo, faz parte desse cenário, mas que é o lado ruim, sabe? Quando tu leva a coisa para a judicialização, tu tenta sempre achar uma ponta lá no candidato adversário para pegar e para poder te justificar, quando eu tenho pautado muito pela questão das propostas, sabe? Isso é uma coisa que eu disse lá no partido desde o início. Vamos evitar ao máximo estar denunciando tudo, virar uma eleição de denuncismo, sabe? Aquela coisa, parece assim, em vez de eu propor alguma coisa, eu quero derrubar o outro.
né? Não, nós queremos uma coisa propositiva, uma coisa harmônica, que faça com que a cidade cresça. Uma discussão bem feita junto com a população para que ela se sinta inserida nesse contexto, que ela se sinta participando disso, e vamos evitar o denuncismo. Isso eu cobrei muito lá. Nós temos o nosso jurídico atuante, muito qualificado, mas eu disse, pessoal, cara, não vamos pegar assim, tem uma bandeira que está mal colocada lá, vai lá e conversa com o cara. Sabe? E eu me lembro, Elisa, eu vou puxar um pouquinho para trás dessa história, quando eu era presidente do partido e o professor Gil era presidente do PDT. Antes de qualquer denúncia, Gil, vamos conversar. Roger, vou providenciar. O Gil chegava para mim, Roger, vamos conversar. Pode deixar, professor, vamos tomar providência. E a coisa andou harmonicamente, sabe? Mas, lamentavelmente, né, em alguns momentos, descamba para essa coisa do fake, aquilo que houve comigo lá no início, de tu pensar uma frase, uma fala no meio de um contexto e tentar manchar a imagem da pessoa, tentar te jogar contra a opinião pública. Isso eu não acho legal, ele sabe? Isso me incomoda, sabe? Porque eu não faço com os outros e me sinto extremamente incomodado quando fazem isso comigo. Mas, lamentavelmente, alguns usam desse artifício, né, para tentar desmoralizar ou, né, então isso é uma coisa que eu não gosto. Tanto que quando houve aquela questão do Eduardo, do Abraão, e eu estava aqui no debate, e eu disse para vocês, né, estávamos eu, Eduardo Rendo, Plotter e tu, e eu disse, rapidamente eu liguei para o Abraão e disse, Abraão, não foi uma coisa feita dentro do nosso partido. Porque eu chamei o pessoal e disse, o Abraão luta com uma doença, a sua família está muito fragilizada, deixa o Eduardo Abraão fora disso. Sabe? Nós vamos discutir propostas, eu, o Renda e o Plotter. A eleição é entre nós três. Então, tu trazer terceiros para dentro do processo. O Eduardo vai responder pelo que é de competência dele. Agora, quando tu mexe com a família, com a saúde de alguém, essas coisas não me servem. Isso eu acho horrível. Eu abomino isso, sabe? Então, eu prontamente liguei para o Eduardo. Eu disse para ele, Eduardo, se tu quiseres acreditar e confiar em mim, tu acredita, mas eu estou te ligando, primeiro porque eu te considero meu amigo. Nós temos as nossas divergências políticas, isso faz parte de um processo democrático. Mas enquanto cidadão, enquanto ser humano, eu te respeito e te digo, não partiu de nós. Então, esse tipo de coisa, Elias, eu não gosto, não alimento isso e vou lutar muito contra isso, contra esse tipo de atitude. Uhum. Bom, já que tu queres falar então em relação a propostas, eu vou te perguntar então, né, quais são as suas propostas para o desenvolvimento econômico do município e social também. Elias, primeiro de tudo, vamos falar um pouquinho da economia, depois da questão social, tá? Em relação à economia, tá? A gente vive um momento em Osório, não é proposital, sabe? O município foi caminhando foi indo por um caminho onde parece que ele criou para ele mesmo uma série de barreiras, uma série de entraves, burocratizou muito o sistema. E eu entendo, eu tenho uma visão administrativa que o município tem que ser um facilitador do processo econômico. Eu tenho que pegar o empresário que chega ou para ampliar o seu negócio ou para fomentar o seu negócio, eu tenho que buscar ser orientador, eu tenho que fazer com que ele se sinta num ambiente onde ele vai ter suas dúvidas sanadas, a questão documental ele vai ter um auxílio do município para que ele possa resolver isso e tocar a sua vida economicamente para frente, a sua empresa, a sua prestação de serviço, enfim. E eu percebo hoje que o município, eu não sei se porque veio, né, nesse sistema, esgotou esse sistema adotado hoje na prefeitura, que ele, em vez de buscar uma solução, ele cria entraves. Né? E de várias questões. Né? A questão de acessibilidade que a gente entende que tem que ter, a questão do meio ambiente que a gente entende que tem que ser respeitado, sabe? A questão documental que a gente compreende isso. Só que não é possível que muitas vezes uma empresa leve 6 meses, 1 ano para conseguir entrar em operação, em atividade. Imagina tu tentar botar tua rádio no ar e tu ter que ficar 6 meses, 1 ano esperando. Isso tem um custo violentíssimo, não só para o empresário que precisa botar a sua máquina, a sua empresa para funcionar, como para aquelas pessoas que deixam de ter o seu emprego, a empresa deixa de arrecadar impostos, enfim, tudo que vem agregado a isso que de algum modo fomenta o município. Então, uma das questões para mim importantes, né, na questão do desenvolvimento econômico, e eu digo mais, Elias, eu já não estou falando neste momento em desenvolvimento, eu já começo a falar e a gente tem que compreender isso à medida que tu anda, tu ouve o empresário, tu percebe isso, é a retomada da economia. Porque nós temos muitos empresários que saíram do mercado, que talvez queiram voltar, e nós temos que achar uma maneira de apoiá-los. E a outra é estimular aquele empresário que está ali, ó, no limite para sair fora do mercado hoje, porque ele está se sentindo esgoelado. E aquele que quer entrar, sabe? Então nós temos que pensar muito hoje na retomada da economia do município. Como é que nós vamos fazer para que esse empresário que se sente desamparado, tem alguns setores, Elias, e outra coisa incrível que eu percebi nessa caminhada, que se deram bem com a pandemia. Alguns setores de imóveis, a construção civil começa a reagir, as lojas de material, porque muitas pessoas, pelo fato de ter parado, eles, né, olharam para suas casas e foram tomar algumas providências dentro de casa. Então, o setor moveleiro,
Ontem eu visitava algumas marmorarias. Esse pessoal está passando. Eu passei numa empresa de venda de vasos, né? Vasos e artefatos para ornamentar jardim e coisa. E o senhor disse para mim assim, pessoal, eu respeito a pandemia, mas eu me dei bem na pandemia. Ele brincando assim, claro. Ele disse assim, ele disse assim, as mulheres, né, que estavam em casa com os maridos e disseram, vamos arrumar aqui, vamos arrumar ali. Acabou que isso para ele foi um impulsionamento. As pessoas parece que pararam para olhar para dentro das suas casas e vamos organizar a casa. Nós estamos em casa mesmo, estamos em quarentena, então vamos dar uma ajeitada. E acabou que isso movimentou a economia. Só que, por sua vez, nós temos outros setores, como o ramo da confecção, o ramo da alimentação, principalmente os restaurantes dentro da cidade, que sofreram muito com isso. Então eu entendo que o município tem que ser um facilitador nisso. Talvez nós não tenhamos condições de aportar recurso, mas nós podemos estabelecer uma linha junto aos bancos de fomento para que o município seja o avalizador disso, entendeu? Para que os empresários possam buscar o recurso lá e o município avaliza isso, com critérios, com controle e tudo, porque dinheiro o município não vai ter para esse tipo de atividade, não vai ter dinheiro que chegue a isso, né? Se nós formos aportar dinheiro em cada empresa que hoje precisa de um apoio, nosso orçamento iria todo e nós não conseguiríamos resolver o problema de todo mundo. Agora, nós temos que achar alternativas. Uma seria essa, fomentar o crédito através de instituições, né, que têm o dinheiro. O município seria o avalizador disso e possibilitaria, essa palavra é cumprida, que o empresário acessasse o crédito e pudesse retomar o seu empreendimento. Hoje as grandes redes, o Roger, terminaste? Concluí eles. Não, as grandes redes hoje estão tomando conta. Geram empregos, mas não aumenta o número de empregos, apenas substitui, porque acabam com as pequenas empresas dos municípios. Elias, qual é a tua ideia, né, nesse sentido? Eu vou te contar então rapidamente um caso da minha família. Tá? O meu pai com a Transmac. Ele tinha uma empresa, engenheiro, ele era o técnico responsável pela empresa, então o diferencial da empresa do pai é que ele agregava serviço à venda de material, né? Então tu pega o técnico, faz o projeto, por exemplo, o pai trabalhava com levante de arroz, com serraria, com grandes projetos elétricos. Onde é que entrava aí? O motor, a correia, o fio, a chave, tudo mais. Mas o pai era o técnico que fornecia material. No momento que começaram a entrar as lojas de rede, elas começaram a vir com preços muito mais baixos, porque eles compram, enquanto... Eu me lembro que uma discussão, uma conversa, o pai com o Naor Bob Sim, que trabalha com poço, fez propaganda para o Naor, vamos lá cobrar a conta dele. Disse, Araújo, mas uma motobomba hoje, por exemplo, tu está vendendo a R$100 e era uma outra empresa, agora não vou dar o nome, entendeu? A outra empresa está vendendo por 80, na OR, e eu não estou conseguindo mais competir, porque enquanto eu compro 100 motobomba, a outra empresa lá compra 10 mil, porque distribui para a rede toda, sabe? E isso é uma realidade, agora vamos botar a pergunta, isso é uma realidade, as lojas de rede hoje, elas estão tomando conta. Sabe? Nós temos poucas empresas familiares em Osório. Temos que continuar estimulando e incentivando. Mas de que forma, Roger? Desburocratizando, dando mas incentivo. Hoje já não tem a lei de liberdade econômica tem. Que já desburocratizou bastante? Ela facilita para que tu entre no mercado, mas são para empresas de baixo risco e empresas de porte menor. Mas ela facilita, é um facilitador. Essas empresas hoje se desonera e facilita para que elas se mantenham no mercado. Quer dizer, estabelece um nível de competição com a empresa de rede menor. Né? Então isso não tem dúvida, né? Nós temos que ter uma condição do alvará praticamente zero, isso é uma coisa que a gente pode baixar. Nós podemos rever a questão do IPTU, que nós podemos baixar como forma de estimular. Nós temos que tentar desonerar essas empresas, né? Nós temos que fazer isso. Desonera elas, diminuindo os seus custos, para que elas possam investir mais na sua empresa, contratar mais pessoas e fazer com que a economia se movimente. A grande empresa, a empresa de rede, não é desmerecendo, ela tem condições. Ela vive um outro patamar, né? Faturamento gigante. Tem que ter incentivos ou não? Tu diz as grandes empresas, isso. Eu entendo que as de rede que estão se instalando aí, eu entendo que não. Elas têm capacidade financeira para isso. Neste momento. Pode ser que num segundo momento, quando a economia se reestabelecer, se voltar a equilibrar, elas também possam entrar num processo de incentivo. Mas nesse momento eu não faria isso. Não é descrédito nem demérito dessas empresas. Elas são importantes. Elas geram empregos, elas tiram nota em Osório. Elas geram ou substituem os empregos? À medida que ela entra em Osório, ela gera um emprego novo. Sim, mas ela acaba com outras empresas também. Isto é uma verdade também. Tá? Por isso que eu tenho que fomentar a pequena para que ela possa ocupar esse espaço, né, de trazer essa nova camada de trabalhadores e dar atribuição para essas pessoas. Sabe? Isso é uma realidade.
À medida que entrou uma empresa grande, se ela começa a matar as pequenininhas, aquelas pessoas acabam migrando daquele emprego para o emprego da grande empresa. Mas eu preciso fomentar as pequenas. Nós temos muitos empreendedores, pessoas que juntam essas economias para montar o seu negócio. Pode ser uma pequena loja de celular, pode ser uma pequena loja de bijuteria, pode ser uma confecçãozinha pequena, mas para fazer coisas que hoje em dia muitos já não querem mais. Tem espaço para trabalhar. Por isso, Elias, eu não quero entrar lá na educação, e eu sei que vai me perguntar isso, que eu entendo que nós temos que estimular o empreendedorismo. Tu tem que fazer com que essas pessoas enxerguem oportunidades de negócio. Os nossos jovens hoje, muitos, volto a dizer, não é demérito ser um funcionário concursado, mas muitos estudam e se preparam para fazer um concurso. E não para tentar empreender, crescer, desenvolver, buscar o seu espaço no mercado. E nós temos que... é uma cultura que não é fácil de criar, que nós vamos ter que demandar tempo, mas nós temos que ter essa consciência de projetos de médio e longo prazo. Nós temos que acabar com aquela ideia de que amanhã eu tenho que resolver tudo. Então essa é uma visão que eu tenho. Nós temos que começar a pensar administrativamente. O Osório tem que ser pensada para 20 anos, no mínimo 20 anos. Tá? O que eu quero começar hoje para daqui 20 anos eu ter uma outra visão de Osório, uma outra cabeça, uma outra cultura. Eu vejo que às vezes tu cobra muita questão do chão de fábrica. Não é a nossa realidade mesmo. Tu tens razão, sabe? E talvez não seja por aí também, mas não podemos deixar de fomentar isso, porque algumas empresas vão precisar do operário de chão de fábrica, né? Então é uma questão de mudança de cultura. Nós estamos há alguns anos aí no limbo, né? Praticamente parado, inertes, a gente não sabe para que lado vai, se vai para o lado do turismo, se vai para o lado da educação, que eu sempre sonhei muito com isso em Osório também, nós estimularmos um polo educacional, porque no fundo, Elias, tudo isso são empresas. A empresa de educação, ela gera emprego para o professor, para a faxineira, enfim, para o zelador, para o vigilante. Ela é uma empresa, mas ela tem um propósito, educar. E Osório hoje se coloca numa posição logística fundamental. Quem é que não gostaria de estudar, né, e viver em Osório e daqui tu poder sair? Agora eu vou fazer eu vou a Porto Alegre, eu vou para a Serra, eu vou para Santa Catarina, mas o meu local é Osório. É lá que eu estudo, me preparo e me formo para tocar a minha vida. Depois eu vou querer continuar em Osório? Bom, eu vou ter essa oportunidade. Então, ter um polo educacional em Osório, né? Nós temos aí a Senec balançando, mas nós vamos brigar para que a Senec se fortaleça. Eu sempre estava muito a Senec, o Instituto Federal, a UERGS, a Escola Marquês, né? Que está dentro da Unisenec, as nossas escolas municipais, as nossas escolas estaduais. Quer dizer, nós temos a Uniaselv, que está chegando aí, outros polos de educação que, para mim, têm que ser estimulados. Tá? Isso cria um espaço, uma oportunidade de trabalho muito grande. Não vou falar na saúde, depois vamos falar na saúde. Sim, mas e o investimento no conhecimento, Roger? Eu acho fundamental. Não seria fundamental? Não. Outro dia, então vou te dizer, nosso amigo, tá, jogamos bola com ele. O Lucimar nos trouxe, tivemos uma reunião com ele, uma ideia de um polo tecnológico que ele vivencia lá em Joinville, onde ele mora. Joinville é uma cidade grande, 600 mil habitantes, está na nossa frente em termos de cidade, de orçamento, enfim, mas se voltou para essa questão tecnológica. Os nossos jovens, ontem eu visitava uma família, a menininha de 4 anos de idade está com o celular na mão, as crianças hoje já nascem com o celular na mão. Então nós temos que explorar isso, né? Por isso que outro dia eu disse num debate que nós vamos ter que qualificar os professores. Depois até o Eduardo tentou me criticar, meu amigo, né? Mas ele disse, hoje tu está querendo dizer que os nossos professores não são qualificados. Não, Eduardo, não foi isso que eu quis dizer. Nós precisamos, então vamos lá, né? Formar os nossos professores para essa nova realidade, né? Qualificar mesmo, eles têm uma qualificação. Nossos professores, eu ouço falar muito bem deles, mas nós precisamos fazer com que, nós temos que ir para esse patamar da tecnologia, né? As nossas salas têm que estar informatizadas, as salas de aula. Eu não consigo mais trabalhar com um quadro negro e giz, ou hoje ainda se usa o pincel no quadro branco, sabe? Eu andei visitando algumas escolas pelo interior, hoje a lousa ela é digital. Assim como tu pega o teu celular hoje, abre e tu acessa o Google e vê o tema que tu quiser ver, eu quero saber a eleição dos Estados Unidos como é que está agora. Tu vai, imagina para o jovem que mexe com isso aqui 24 horas, o celular, né? Eu estou pensando que eu estou na televisão, mas eu não estou. Tu acessar automaticamente. Eu quero falar sobre a Revolução Industrial, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a situação econômica do país, sobre o processo democrático, enfim, tu vai ter o tema na hora e eles vão se sentir muito mais atraídos por aquilo. A questão da robótica, né, Elias, é outra fundamental. Tudo isso ligado a um polo, ao centro tecnológico. Tu desenvolver isso no jovem hoje, com a capacidade criativa que ele tem, isso é fundamental. Não tem como nós ficar fora disso. Isso eu também vivenciei em alguns municípios que eu tive pelo interior do estado. Entendeu? Então, essas são propostas que nós queremos implantar em Osório. Empreendedorismo,
administração financeira, para que os nossos jovens saibam gerenciar o seu dinheiro, robótica, um polo tecnológico. Eu também não vou citar um nome, tá? Porque até para evitar, a pessoa não me autorizou isso, mas outro dia fazendo uma visita numa família, ela disse, casualmente surgiu esse assunto. E ela disse, o meu filho está sonhando em criar um centro tecnológico, alguma coisa. Eu digo, não seria um polo tecnológico? E eles disseram, é isso mesmo. Ele é da área. E aí ela disse assim, ele só não se sente estimulado. Eu digo, tá aí. Logo após a eleição, nós queremos chamar ele para conversar. Eles têm essa visão, eles sabem como fazer. Nós temos que propiciar os meios. Conseguir um espaço, um pavilhão, uma área adequada para que eles possam começar a montar isso, atrair, porque é a geração deles, eles sabem onde é que eles estão, para cá, atrair isso para Osório, para que se montem startups. Hoje eles montam aplicativos, montam uma série de coisas que facilita a vida do cidadão. Então isso nós temos que trabalhar, isso é uma proposta nossa, trabalhar muito em cima da tecnologia. Tá certo. Roger, eu vou pedir uma licença aí, nós temos um intervalo comercial, essa pausa para o cafezinho. São 9 horas mais 38 minutos, 23 graus e 4 décimos a temperatura. Rádio Osório, eleições 2020, sempre com patrocínio de Sérgio Madalena Imóveis e Seguros. Há 51 anos valorizando a história da comunidade osoriense. A gente vive pela cidade. Supermercados Alpiá, seu voto tem o poder. O eleito pela dona de casa, sempre presente nos acontecimentos que envolvem a comunidade. Portela Funerárias Capela São José. Melhor preço, atendimento e estrutura. Qualidade e respeito na despedida. Plantão 24 horas pelos telefones 3663-1224 ou 0800 647 1224. Intervalo comercial, nós já voltamos com o programa Olho Vivo, Eleições 2020. Eleições 2020. Seu voto tem poder. O TRE-RS inaugurou um espaço no seu site tre-rs.jus.br com o título Enfrentamento à Desinformação. Nele, o eleitor tem orientações sobre como entrar em contato com a equipe da Justiça Eleitoral Gaúcha para denunciar conteúdos suspeitos relacionados às eleições de 2020. A página também traz notícias verificadas a partir de selos de classificação acessados através da aba Fato ou Boato. Você também pode enviar conteúdo suspeito para checagem através do endereço de e-mail ou WhatsApp informados na página do site. Erlon Schiller, lutador de jiu-jitsu. O Brasil é o 5º país que mais comete violência contra suas mulheres. São 13 assassinatos por dia. Para virar este jogo, elas precisam da nossa força. Somos da paz. Não aceitamos perder nenhuma mulher para a violência. Basta de feminicídios. Todos por elas. Denuncie 190. Uma campanha do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul com a Federação Gaúcha de Artes Marciais Mistas e a GERT. Apoio Rádio Osório, FM 106.9. Eleições 2020. Você sabe o que é um fake news? Nada mais é do que uma notícia falsa, criada com o objetivo de prejudicar algo ou alguém. Com as redes sociais e aplicativos de troca de mensagens, qualquer notícia é facilmente disseminada. Na dúvida, não compartilhe. Desconfie sempre. Divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime. É importante checar se as informações são verdadeiras. Verifique a fonte, a data da publicação e procure descobrir se quem divulgou o conteúdo é confiável. Seu voto tem poder. Esta é uma dica dos supermercados Dalpiaz, o eleito pela dona de casa. Supermercados Dalpiaz, sempre presente nos acontecimentos que envolvem a comunidade. Portela Funerárias Capela São José. Possui funerárias e capelas em Osório, Capão da Canoa, Maquiné, Terra de Areia, Arroio do Sal, Três Cachoeiras, Cidreira e Balneário Pinhal. Agora também funerária e capela Santa Casa em Imbé e Tramandaí. Tramandaí, em breve, teremos também capelas mortuárias, amplas, com estacionamento próprio, na Rua Militão de Almeida com Belém, próximo à Igreja São José. Cobrimos qualquer preço da concorrência em funerais, com ou sem cremação, com parcelamento em até 36 vezes. Seja inteligente e faça orçamento. Melhor preço, atendimento e estrutura é com Portela, Funerárias e Capelas São José. Qualidade e respeito na despedida. Plantão 24 horas pelos telefones 3663-1224 ou 0800 647 1224. O futuro do nosso município está na importância do seu voto. Seja consciente ao escolher os seus candidatos.
Lembre-se que o voto representa sua liberdade de escolha, ou seja, uma conquista garantida pela nossa democracia. Chegou a hora de exercer o poder de sua cidadania. Sérgio Madalena Imóveis e Seguros. Há 51 anos, valorizando a história da comunidade osoriense. A gente vive pela cidade, concretizando sonhos. 9 horas mais 42 minutos, temperatura de momento aqui nos estúdios da Rádio Osório de 23 graus e 4 décimos. O tempo em Osório apresenta-se neste momento parcialmente nublado e a tendência tempo parcialmente nublado em Osório e também nos demais municípios da região. Eleições 2020, o voto é seu, a informação é nossa. Para supermercados da Upiás, seu voto tem poder. O eleito pela dona de casa, sempre presente nos acontecimentos que envolvem a comunidade. Portela Funerárias e Capela São José. Melhor preço, atendimento, estrutura, qualidade e respeito na despedida. Plantão 24 horas pelos telefones 3663-1224 ou 0800-647-1224. Sérgio Madalena Imóveis e Seguros, há 51 anos valorizando a história da comunidade osórense. A gente vive pela cidade concretizando sonhos. Nós estamos entrevistando o Roger Capucci Araújo, o Roger Capucci, que é o candidato a prefeito pelo MDB. Roger, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre políticas públicas de segurança ou de prevenção à violência. Prevenção à violência, né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão das nossas propostas de política para a segurança, né, Elias? Uma coisa para mim é óbvia, tá? Como é que tu faz prevenção, né? Fazendo com que esse jovem hoje, que está aí meio que à deriva, né, e que preocupa muito os pais, porque muitos saem de manhã para trabalhar, levam os filhos para a escola, mas quando retornam à tarde para cá, um meio-dia para casa para almoçar e pegam o seu filho, à tarde eles ficam, né, vamos dizer, ociosos, né? E o inverso é verdadeiro, né? Alguns saem à tarde para estudar e acabam tendo a manhã livre. A gente compreende, Elias, que nós temos estruturas em Osório, e eu cito sempre a Vila Olímpica até, por sinal nós fizemos um vídeo sobre a Vila Olímpica, a repercussão foi muito grande, me impressionou até, porque eu digo, às vezes tu não imagina como é que isso repercute na cabeça das pessoas. Eles enxergam a Vila Olímpica como um grande centro que poderia abrigar os seus filhos, né? Qualificar, preparar, até a questão propriamente dita do lazer, do dia a dia. Mas só pelo fato das famílias saberem que os seus filhos estão sendo cuidados, que eles estão lá trabalhando, né, as mães e os pais, e não tendo preocupação de que seu filho possa estar na rua, isso para eles já é um alento muito grande. A gente percebeu isso. Só para que a população tenha uma ideia, no momento seguinte que nós publicamos esse vídeo e fomos caminhar lá no Medianeira e no Caravaggio, eles nos questionavam, Elias, com um brilho nos olhos, mas vocês vão fazer a vila funcionar mesmo? Mas esse é um sonho nosso, né? Porque isso iniciou lá em 2000, eu não consigo admitir que 20 anos depois nós não tenhamos conseguido fazer a vila funcionar de fato. Que tu possa levar o jovem para lá, Elias, nós que fomos do esporte, né? Que ele possa praticar. E quando eu falo esporte, não é só o futebol. Porque alguns criticam, Roger, mas não vai ser só futebol, né? Eu digo, não, nada contra o futebol. E eu joguei muito futebol nessa cidade, né? Tu me entrevistou e, né, me acompanhou muito nisso. Então a gente vivenciou muito isso junto, eu e tu, né? Jogava mais ou menos? Mais ou menos, eu enganava, né? Corria que era um doido. Mas, Elias, então eu digo para eles, olha, pessoal, eu sou do futebol, mas eu entendo que, né, uma formação, né, não é só no futebol. Eu cito o exemplo do Tyrone, que foi um lutador de boxe que lamentavelmente, precocemente nos abandonou, mas que rapidamente se tornou uma referência para aquela juventude. Então, tu tem uma pista atlética hoje de primeiro mundo, que nós não conseguimos formar um atleta, né, que seja na corrida, no salto, enfim, no arremesso de disco, de dardo, não tem como justificar isso. Só para que os pais e mães que estão nos ouvindo nesse momento tenham uma noção disso, até onde eu sei, só existem 2 pistas daquela no estado. Uma no SET, em Porto Alegre, que é um centro que tem lá de treinamento, e outra em Osório. E nós não conseguimos até hoje dar o uso devido. As pessoas vão para lá caminhar, fazer sua atividade física, muito bom, isso não se questiona. Mas nós podemos mais, Elias, é isso que eu digo. Nós temos ginásio, nós temos salas, nós podemos ampliar as salas. E aí entra tudo aquilo que a gente fala também da parte cultural, que é da música, da arte, da pintura que seja. Nós podemos desenvolver uma série de projetos e resgatar o turno inverso, né? De manhã na sala de aula, de tarde na Vila Olímpica ou, né, Elias, em outros espaços que hoje estão vagos em Osório. Nós temos vários NUACs hoje que estão fechados. Prédios públicos fechados, sem atividade nenhuma. Então, isto, né, voltando à tua pergunta, antes que tu diga que eu estou fugindo dela, mas eu gosto de debater contigo,
tu é um cara inteligente. Não, mas não estamos debatendo, né? Nós estamos conversando. Elias, assim, ó, isto faz a prevenção. Isto é uma política de prevenção. Tá? Tu pega aquele jovem e tira ele da rua. Projeto social, tu vai trabalhar ele, tu vai conscientizar ele, tu vai fazer com que ele tenha disciplina. Outra coisa também que eu percebi, né, a gente vai lembrando, essa caminhada é boa. O grande para mim, assim, a maior recompensa da caminhada da campanha política é tu debater, conversar com as pessoas e ver como elas têm ideias para nos ajudar. A população tem que ser muito mais ouvida, Elias. Nós temos várias academias em Osório de jiu-jitsu, de taekwondo, de boxe mesmo, né? E esse pessoal se sente à margem. Eles disseram, Roger, nós queremos contribuir com a nossa sociedade. Nós queremos contribuir. Nós queremos que o município nos use, no bom sentido, assim, ó. Nós podemos dar bolsas. Seleciona os jovens. Essa academia vai absorver 5 jovens. Essa academia vai absorver 10 jovens. Entendeu? Isso é um projeto social que também atua na área da prevenção. Todo jovem que estiver inserido nesse contexto, né, de disciplina, de responsabilidade, de respeito à família, ele com certeza será um jovem a menos que terá problema no futuro. Então, isto é um balizador nosso na questão da prevenção. Além disso, nós temos que ter o processo de segurança pública, sabe? Eu sou defensor da criação da Guarda Municipal. Defendo. Eu acho que nós temos uma carência hoje. Não adianta eu dizer que a responsabilidade é do Estado. Nós somos o Estado, Elias. O município é um ente do Estado. Nós temos Estado, Governo Federal, o Estado do Rio Grande do Sul e o Estado município. Então, isso também é competência nossa. Então, a criação ou, né, a implantação, porque ela já está criada, a implantação da Guarda Municipal é um processo fundamental nisso. A qualificação, a formação do vigilante para que ele compreenda as suas atribuições, ele existe, ele está aí, nós temos cerca de quase 100 vigilantes no município, ele tem que ser valorizado. É uma mão de obra, né, que está ali, ela está concursada, ela tem que prestar o seu serviço para a comunidade. Então nós queremos qualificar, preparar melhor o vigilante para que ele faça a sua parte nisso. E a parceria fundamental com a Brigada Militar e a Polícia Civil. Essas 4 entidades juntos têm condições de dar aquela sensação de segurança e cuidar da nossa cidade. Além disso, vem a questão tecnológica. A gente sempre acaba chegando aí, que é o cercamento eletrônico. Nós temos que usar isso. Mais uma vez eu vou te dizer, e digo para quem nos ouve, andei pelo interior de estados, tem município que isso funciona e muito bem. O controle eletrônico da entrada e das saídas da cidade e de pontos estratégicos da cidade é fundamental para um controle e o bem-estar da nossa população. Então, essas são ações que nós queremos. Tem outra questão, ela é mais complexa, tá? Não depende da nossa vontade. Mas eu entendo, nós vamos começar a brigar por isso. E na condição de prefeito, eu irei brigar por isso, pressionando os nossos deputados. Como o Estado hoje não consegue mais, né, o efetivo da Brigada Militar está muito reduzido e provavelmente nunca mais vai se atingir os índices de outros anos, eu entendo que o Estado tinha que começar. Tu vai dizer, mas o Estado está quebrado, Roger, está com dificuldade, mas nós temos que começar essa discussão. O Estado tinha que começar, e não só o Estado do Rio Grande do Sul, como o governo federal, repassar dinheiro para os municípios, assim como faz para a educação e saúde, para que nós montemos a nossa polícia. Nós montemos a nossa Guarda Municipal. Eu não consigo mais criar essa estrutura, eu repasso o recurso para o município para que ele possa efetivamente ter a sua Guarda Municipal, com recursos, com viatura, com equipamentos, mas também com recursos para bancar a Guarda. Essa é uma discussão. Enquanto prefeito, nós vamos pautar isso, chamar os outros prefeitos também e vamos pressionar. A função, enquanto prefeito, é essa, pressionar o Estado e pressionar a União para que isso aconteça. Eles não têm mais condições de gerir isso, que cada município gerencia a sua guarda. Tá? Mas que venha recurso do Estado e venha recurso da União, assim como vem para a educação e para a saúde, para a ação social, para a ciência social. Vem dinheiro. Então nós vamos entrar nesta pauta, que a segurança passa a ser responsabilidade também do município, mas que o Estado do Rio Grande do Sul e o governo federal aportem dinheiro para que nós possamos fazer isso em conjunto. Não é mais fácil tu pressionar para ter mais policiais no policiamento ostensivo? Mas aí é aquela coisa, né, Elias, que acaba e o acontecendo. município cuidar do que é a responsabilidade dele realmente, que é a prevenção, as políticas públicas de prevenção à violência? Eu quero os dois. Eu quero as políticas públicas de prevenção, como eu te dissesse, que nós vamos adotar. Mas tu vai botar um guarda em cada esquina? Não, mas armado? Nunca foi assim. Vai construir 10 presídios? Não, presídio, não. Por isso que eu digo. Não, por isso que eu digo, a repressão. Tu tem que trabalhar a repressão, que é o Estado que trabalha a repressão, que deveria trabalhar melhor, e não trabalha por falta de força política e por nossa culpa também, de todos nós eleitores que elegemos
e não é culpa só deste governador, de Sim, vários governadores, sim. vários partidos que passaram por lá, que deixaram sucatear a segurança pública, e nós deixamos sucatear a segurança pública, que hoje não tem recursos humanos. Isso. Tá? Hoje não tem. Então, não seria, né, o município trabalhar a questão da prevenção, porque senão daqui a pouco é mais ou menos que nem o drogado. A polícia tem prendido bastante, Polícia Civil, Brigada Militar. Mas sempre tem o traficante, porque tem quem usa. Alguém que porque nós consome. estamos trabalhando na prevenção. Então, será que nós não temos que trabalhar, o município não tem que assumir mais essa responsabilidade de trabalhar as políticas públicas de prevenção à violência, Roger? Isso que eu te pergunto. Eu acabei de dizer. Nós temos uma proposta de prevenção, que é fazer com que o nosso jovem saia da rua, tenha projetos sociais viáveis, que ele se sinta amparado e que as famílias se sintam amparadas. Que ele tenha disciplina, respeito, responsabilidade. Ele vai ser preparado para esta vida, sem sofrer o assédio e a tentação por parte daquele que quer levar para outro caminho. Isso é a prevenção. Isso nós faremos com certeza, é uma atribuição nossa. Mas, ao mesmo tempo, independente disso, nós vamos continuar tendo crime, nós vamos continuar tendo roubo, nós vamos continuar tendo uma série de coisas que precisa daí a repressão. Tá? Mas não é responsabilidade da Brigada Militar? Mas Polícia eu tô Civil que dizendo, tem Elias, prendido bastante? E ótimo, que bom, eu respeito muito a Polícia Civil, o delegado que está aí é excelente, a Brigada Militar fora de série, mas os municípios que implantaram a sua Guarda Municipal, nós temos índices, indicadores, né, que houve uma diminuição na violência. Isso impõe um respeito, uma condição. Tu te perguntaste uma coisa, vamos ter um guarda civil ou um brigadiano em cada esquina? Não, nem no tempo que nós era guri era assim. Nós víamos eles rondando a cidade, fazendo a sua ronda, sabe? E a gente sabe que a Brigada Militar não vai recuperar mais esse efetivo. Mas eu volto a te dizer, então, que o Estado repasse para os municípios e a União repasse para os municípios para que ela tenha isso. Porque hoje nós temos um exemplo claro em Osório. A escola agora está formando soldados aí. E está bonito de andar na rua. Tu pode andar hoje no centro tranquilo porque tu te sente seguro. Só que isso tem um período de duração. Esses policiais, né, esses brigadianos que estão se formando, daqui a pouco vão para outras cidades. E nós, mais uma vez em Osório, ficamos assistindo isso. Porque a gente não consegue, nós não temos controle sobre isso. Agora, se nós tivermos a nossa guarda, ela é nossa. Nós vamos cuidar da Atlântida Sul, Mariápolis, nós vamos cuidar da questão do Passinhos, que é a questão do Abigeato, nós vamos cuidar do Aguapés, porque o que eu vejo hoje em dia, a Burrúcia, a Santa Luzia, são os distritos que mais sofrem com isso, pelo distanciamento da sede. Então, a Guarda Municipal viria para ocupar esse espaço. Nós vamos ter a solução no dia 1º de janeiro. Não, mas nós temos que dar o primeiro passo e criando esse efetivo, fortalecendo, qualificando, equipando, para que lá na frente nós tenhamos, né, a condição de dar a segurança que a população merece. Mas antes de tudo, Elias, e aí tu falas muito bem, nós temos que ter um processo de prevenção, política pública voltada para o social, voltada para a educação, para que esse jovem tenha se forme com uma outra cabeça, sabe? Com uma outra visão, com uma outra mentalidade das suas responsabilidades. Ser eleito vai reduzir o número de secretarias ou vai aumentar o número de secretarias? Eu vou ser bem honesto com quem nos ouve. Não, nós não temos a ideia de aumentar e nem diminuir. Nós vamos tomar pé da situação, ver como é que elas estão se comportando hoje, né? São 9 secretarias, se eu não estou equivocado, né? Entrou a de segurança. Então, nós manteremos as 9 secretarias. Nós temos um problema hoje que a gente detectou na caminhada, Elias. Volto a dizer, conversando com as pessoas, principalmente Burrúcia e Aguapés. O desmantelamento da Secretaria da Agricultura. A Secretaria da Agricultura hoje está totalmente desestruturada. Não sei se é culpa de alguém ou foi uma política equivocada que o meio ambiente acabou sufocando a agricultura. Então, os agricultores hoje se sentem desamparados. Patrulha mecanizada, fomento a incentivos, enfim, profissionais técnicos para acompanhá-los, né, no seu dia a dia das suas atividades, uma série de coisas, manutenção das estradas, acesso porteira para dentro, o ensairamento das vias de acesso das propriedades e mesmo para retirada dos produtos. A gente detectou uma série de dificuldades que eles enfrentam hoje, então a gente vai ter que repensar de que maneira nós vamos alocar a Secretaria da Agricultura. Ela tem que ser valorizada. A agricultura familiar hoje é o que mantém as nossas pessoas no campo, né? Não falei Passinhos também, hoje tem essa tradição também da agricultura e da pecuária. Então é Passinhos, Aguapés e a Burrúcia, sabe? As pessoas estão lá. Muitos não querem sair de lá. Agora, se não tiver estímulo, se não tiver apoio, se não tiver uma política pública clara voltada para eles, para que estimule, para que eles fiquem lá, eles vão acabar saindo. E qual vai ser a tua política pública, então, para a agricultura? Para a agricultura, reorganizar a patrulha mecanizada, a questão da hora máquina,
que hoje o agricultor paga para ter um trator que muitas vezes ele não tem, nós vamos isentar esse valor, porque na nossa concepção ele já paga isso na medida que ele paga os seus impostos, ele já está pagando, quer dizer, aquela máquina, aquela hora a máquina, o combustível, enfim, já está dentro, ele paga imposto para isso, para ter esse equipamento. E o equipamento não vai ser para qualquer um, o equipamento vai ser para quem vive da agricultura familiar. Este vai ser o critério, Roger? Vai, tu tem Quantas famílias? Tens levantamento de quantas famílias hoje vivem realmente da agricultura? Não tem. Não vou ser demagogo em dizer que eu tenho esse número, porque eu não tenho esse número. A gente se depara com muita gente que trabalha, muita gente que fornece. Outro dia eu visitei uma propriedade aqui no Aguapés, né, cultivo de moranguinho. Eu fiquei apaixonado com aquilo ali, porque para mim moranguinho era de bom princípio. O bom disso, Elias, é que tu anda pelo teu município e conhece a realidade das pessoas. Eu fiquei apaixonado por aquilo, o cultivo de moranguinho. Né? Comi moranguinho adoidado, né? Coisa mais linda, porque o sistema de plantio hoje não é aquele mais na terra, que ele fica sujo, ele fica suspenso. E eu me maravilhei com aquilo. E aí tu ouve a reclamação, falta de assistência técnica, falta de apoio. Estava lá o proprietário não, era o filho da proprietária, tentando espalhar um material com o seu próprio trator e improvisou uma lâmina para tentar espalhar, para melhorar o acesso. É isso que eu digo que falta. O município tem que ter essa visão. Então, a isenção do uso da máquina é para estas pessoas. Tá? Faremos o levantamento, tem razão de me cobrar isso, cadastrar todas essas famílias e a partir daí a política é voltada para eles. Sabe? Assistência técnica, insumos, máquina, implementos, organizar isso para que tenha um calendário e as pessoas saibam, no dia tal a máquina chega aqui, vai lavrar a minha terra, vai melhorar o meu acesso, vai trazer um saibro para que eu possa ter entrada e saída das minhas máquinas, dos meus caminhões, retirada da produção, enfim, tudo que o município puder ajudar, tem que ajudar. São essas pessoas que botam o alimento na nossa mesa, eles precisam do nosso apoio. Feira do produtor, ou melhor, Feira da Ceasa. Feira da Ceasa. Vai mudar ou não vai mudar? Porque hoje é Feira da Ceasa, ali nós somos poucos produtores. Por isso que nós precisamos estimular novamente nossos produtores. Né? Nós temos uma outra questão, Elias. Mas eu gostaria que tu respondesse primeiro essa daí. Nós vamos ter que rediscutir com eles. O início dessa feira foi para valorizar o produtor local. Sabe? O grande problema antes era a comercialização. Exatamente. Tá? E nós vamos ter que rediscutir com eles. É com eles. São eles que tocam a feira, eles que fazem a feira, nós vamos sentar com eles e conversar. Mas eu percebi na caminhada que tem muito produtor nosso aqui com muito produto, que não está nem passando por aqui, ele está indo direto para a Ceasa, fornecendo para o Estado, tá certo? Mas nós queremos conversar com eles se eles querem trazer para cá. E eu já entendo isso. Mas eu estou te perguntando, hoje os que estão na feira e que trazem da Ceasa para vender aqui. Não é o objetivo da feira. Não é esse o propósito. A feira é para ser uma feira do colono, valorizando o nosso colono, o nosso agricultor. Vais mudar isso ou não se fores eleito? Eleito, nós vamos sentar para discutir isso. Entendeu? Então tu não garante que vai mudar. Nós queríamos que fosse claro. Vais mudar ou não? Tu queres que eu diga, Elias? Eu estou te perguntando, eu acho que tem que ser claro. Se tu vai continuar a Feira do Produtor sendo uma feira, né, com muitos hoje que pegam o produto da Ceasa e trazem para cá, para revender, ou vai ser uma feira realmente como ela foi criada, o objetivo que ela foi criada, que era para facilitar a comercialização daquele que produz. Por que eu digo para ti que eu tenho que conversar com eles? E se eles disserem para mim, não, então nós não vamos trazer meu produto, nós não vamos participar mais da feira. E aí eu vou lá procurar os outros colonos e dizer, não, mas eu não quero participar da feira. Aí eu termino com a feira. Não sei, você é o administrador. Por isso que eu estou te dizendo. Tu vai ser o administrador, se tu fores eleito, né? Então ouve a minha colocação. Eu preciso sentar e conversar com eles. Eu estou dizendo, eu dou um exemplo. Tá, mas vai ter que criar outro critério também, porque aí não pode nós fornecermos todo o espaço e aí não serem os produtores, nós darmos tudo para eles, o município dar tudo para eles. Apoiar tudo. E aí trazerem de casa com concorrência desleal, com os sacolões, com os supermercados e todos mais. Olha, o que eu estou dizendo para ti? Se são eles que fazem a feira, eu preciso saber se eles querem continuar nesse modelo. Não, nós não queremos mais. Nós queremos realmente valorizar o produtor local. Eu estou disposto a ir para a feira. Então o Elias, Elias, tu não quer continuar? Nós queremos valorizar o produtor local. Tu está trazendo produto de fora. Tem gente para entrar na feira. Então vamos ceder o teu espaço. Tá? E substitui. Agora daqui a pouco o Elias diz que não quer mais. E o outro que eu estou achando que vai entrar, ele diz, mas eu não quero ir para a feira. E aí eu acabo com a feira. Não, mas tem muitos que querem, né? Ou tu vai fomentar, vai incentivar aqueles a participarem, né? Por isso que eu estou te dizendo, Elias, mas isso é uma construção, Elias. Eu não posso ser radical, não é o meu estilo. Eu não vou chegar e arrochar, todo mundo que traz da Ceasa agora sai fora. E agora vai entrar todos os colonos aqui. Os colonos aqui não vêm. Mas não tem uma regra hoje?
Tem uma regra. Qual é a regra? Que o produto teria que ser produzido aqui. E o que o administrador tem que fazer? Exigir que se cumpra a regra. Mas Então, para cumprir a regra eu preciso que tenham pessoas que cumpram a regra. E se eu não tiver quem queira jogar? Como é que eu faço o jogo? Mas geralmente tem, né? Tu não fez Geralmente levantamento? Tu não conversa com as pessoas? Eu converso com muitos. Muitos também. querem entrar. Então, Elias, Pois então. se nós tivermos produtor local querendo entrar... E nós temos? Tomara. É Temos. isso que nós vamos atrás. Temos bastante. Nós queremos fazer uma discussão. Número de CCs, Roger. Redução. Reduz para quantos? Nós temos hoje cerca de 150 CCs. A nossa estimativa é que a gente reduza isso em 1/3, que nós trabalhamos com 100 cargos em comissão. Sabe? Muito bem avaliados. Não é muito, Roger? Não, eu não, talvez, mas eu também não posso ser maluco de cortar e comprometer a administração. Elias, por mais que a gente tenha ideias aqui fora do que quer fazer, e eu já tenha vivenciado isso lá atrás, quando fui secretário de 2000 a 2004, eu preciso entrar e me ambientar, entender o tamanho dessa máquina e com quem que eu posso contar. Na medida que a coisa for andando, de repente eu posso constatar, não, o 100 é suficiente, 80 é suficiente, 70, porque nós não vamos sentar no dia primeiro e sair nomeando todo mundo, Elias. Não é uma coisa assim, ninguém está desesperado atrás de um carguinho para se acomodar. Isso é outra coisa que eu tenho dito. Quem vai para lá vai com muita responsabilidade e muita seriedade. Se tem uma coisa que eu tenho orgulho, na época que eu fui da prefeitura, junto com o Alceu, prefeito, era o comprometimento dos nossos cargos comissionados. As pessoas pegavam, eles eram exemplo para o servidor do quadro. E aí o servidor do quadro se sentia valorizado e pegava junto. Entendeu? Agora, à medida que eu vejo que um cargo comissionado ganha mais do que eu, mas produz menos do que eu, por que eu vou me esforçar? Ele está ali ocupando um espaço, muitas vezes ganhando mais, e não... Mas hoje qual é a relação de número de funcionários por habitante em Osório? Mais ou menos 30, se eu não estou equivocado. Será que não? Será que ainda vamos precisar de 100 CCs, Roger? Eu só vou te dizer à medida que nós começarmos a trabalhar. Como é que eu vou te responder isso agora? Entendeu? Mas olha aqui, 30. A cada 30 habitantes é um funcionário da prefeitura. Mas diminui, né? Porque hoje tu tem 30 para 150. Faz a conta aí, 30 para... 30 não. Não, só os de quadro. Estamos falando só os de quadro. Né? A relação não é 30? Ou Sim. junto com os CCs? Eu acho que é só os de quadro, né? Somado Os de quadro que eu digo são os concursados. Nós né? temos hoje cerca de 1.500 servidores. Tá? É a maior empresa. Concursados e contratados e tudo mais, né? E cargos em comissão. Tá. Roger, em relação ao fundão, hoje o custo para o município é muito elevado. Qual é a tua proposta para reduzir o custo e que não comprometa também o fundão? Para te reduzir o custo hoje, tu não tem como reduzir esse custo. Né? Na verdade, lá atrás, quando nós tivemos muito dinheiro, a grande diferença hoje no fundão é aquela alíquota que tu paga, que é a diferença que ficou para trás. Dos anos que o município não recolheu para lugar nenhum. Não recolhia nem para o INSS e nem para um fundo próprio. Sabe? Aquilo criou uma lacuna. Se não me engano, acho que são cerca de 10 anos que ficamos a descoberto. Nós temos que recompor aquilo. E esse é o problema. Quando nós tivemos muito dinheiro, há uns anos atrás, nós não tivemos a capacidade de ir lá e pegar uma parte daquele dinheiro e aportar no fundo. E diminuir esse valor. Talvez até zerar. Nós podíamos ter feito isso. Não, mas se fez outra proposta, tudo bem. Então o problema não é esse, porque a parte patronal ela é razoável. Tá? A parte do servidor, hoje que a alíquota aumentou, mas foi para 14 ponto alguma coisa, que sai do desconto do servidor, tá? Isso é do servidor. A diferença, o peso está nessa alíquota, nessa diferença de alíquota, que tem que ser recomposta. Não tem muito o que tu fazer hoje. Tu tem que seguir depositando, aumentar as receitas do município, e aí sim, tu tem que fazer com que o município aumente as suas receitas para que esse valor em relação à receita diminua. Então, tu tem que estimular a economia, tu tem que estimular o investimento, tu tem que buscar outros recursos, tu tem que fazer com que a economia do município se fortaleça para que esse percentual seja cada vez menor em relação à receita. Hoje ele é pesado, sabe? Mas não tem muito assim, eu não vou pagar mais o fundão, ou eu vou sacrificar o servidor e vou jogar tudo para o INSS. Nós vamos continuar pagando o fundão, só que daí para o INSS, porque a diferença vai continuar existindo. Então, esse blefe de dizer que eu vou jogar para o INSS e vou sacrificar o servidor, isso não funciona, entendeu? É jogar a conta nas costas do servidor que não merece isso. Agora, nós temos que, junto, todo ano, fazer um cálculo atuarial responsável que demonstre o caminho disso, sabe? Mas junto com o servidor, sendo bem claro e transparente, mostrar para ele, olha, a realidade é essa aqui, o caminho está indo nesse sentido.
Sabe? Se ele entender que ele é inviável lá na frente, o fundo vai ter um problema, vai ter um colapso, bom, mas a decisão tem que ser em conjunto, com o conselho do fundo, junto com o prefeito. Então, não tem muito milagre de assim, eu vou reduzir o fundão. Não. Se nós tivermos mais dinheiro, talvez tenha que se aportar recurso para ir diminuindo o tamanho dessa alíquota. Bom, em relação a terceirizações, Roger. Que tipo de terceirizações, seu Elias? Em obras. Em obras? Vais continuar com esse modelo ou tu vais mudar com o município, né, investindo mais no funcionário ou na contratação temporária de funcionários para a realização das obras? Eu acho que tudo quanto for obra, né, de pequeno porte ou serviços de pequeno porte que nós possamos fazer com o nosso funcionário, com o nosso servidor, é fundamental. Né? Tu desonera, dá a ele responsabilidade e muitas vezes ele se sente assim mesmo, participando do processo, tendo compromisso com aquilo. E as grandes obras, Elias, né? Uma construção de uma escola, uma construção de um posto de saúde, isso para mim continua passando pela licitação. Só que o sistema de controle e de fiscalização tem que mudar, sabe? Eu não posso chegar no final da construção da UPA para perceber que a sala de raio-x não funciona. Ela não foi preparada para aquilo. Estou falando só da UPA, nós temos vários problemas. Tá? Se nós andarmos para trás no tempo, aí nós vamos ver. A obra da Firmiano Osório aqui, né, de novo está afundando. Por isso que nós temos um excelente orçamento. A estimativa do orçamento para o ano que vem é 242 ou 7. A gente já aumentou. Estava em 230, passou para 240 já. Quer dizer, não dá para dizer que o nosso orçamento não é bom, Elias. O que não pode mais é esse desperdício. Então nós temos que ter um controle, um sistema de controle, e isso nós vamos, eu vou trabalhar muito em cima disso, Elias. Os sistemas de controle, sabe, para que isso não aconteça. Então nós estamos refazendo a Firmiano Osório, acho que vai para a terceira vez. Nós gastamos 9 milhões para fazê-la inicialmente. Tinha uma estimativa de que para refazer ela naquele ponto que ela esburacou de mais 5, que é um dinheiro que não estava previsto ser gasto. E agora ela está afundando de novo. Talvez tenhamos que gastar. E comprou-se lá os dutos novos, modernos, que não era para dar problema e está dando problema. Então, nós temos que controlar isso. O sistema de fiscalização das obras tem que funcionar. O engenheiro, os fiscais têm que estar lá no dia a dia. Como é que quando tu constrói uma casa, o engenheiro não está no teu pé lá? Para verificar se a parede está de acordo, se a massa está de acordo, se o tijolo está sendo bem sentado, sabe? Se os dutos para a parte de luz ou a canalização da água está ok. Quer dizer, tudo que envolve uma obra. Né? Então, volto na UPA. Aí tu faz uma obra que nem a UPA, tu constrói uma sala para instalar o raio-x, quando está pronto, não, essa sala não serve, porque ela não é adequada, adaptada para a instalação do equipamento. Quem é que vai pagar essa diferença, Elias? E aí que vai se indo o nosso dinheiro e a gente não percebe. O cidadão não tem não é que não tem essa preocupação, mas ele não tem como ficar no dia a dia olhando para isso. Então isso é um compromisso nosso. Hoje está autorizado para o município, Roger, 20 milhões de empréstimo. Se tu fores eleito, tu vais contrair esse empréstimo ou não? Vamos porque só que tem um detalhe, Elias. Nós vamos aplicar esse recurso aonde nós geraríamos uma demanda de retorno para a população. Tá? Por exemplo, nós falávamos agora do acesso do pessoal do colono no Morro da Borrússia. Né? Nós temos o problema da Zé Urix, lá no Capão da Areia. Eu já apelidei até de Zé Urix, é José Urix, a rodovia lá, que precisa ser asfaltada. Aquilo é fundamental, aquilo vai te dar... No momento que construir, que tu finalizar aquela obra de pavimentação, já começa uma demanda de empreendimentos a se instalar lá. Ela começa a te dar retorno. A finalização do asfalto do Palmital é fundamental. Tenho andado muito por lá. O que tem de empreendimento imobiliário sendo licenciado e sendo feito para lá, pelo atrativo, pelo sossego, aquilo lá, é muito grande. Vai te dar retorno. Sabe? A finalização da linha Peixoto, que na verdade aquilo ali é recurso próprio, mas que está ali, parece que vão terminar, mas é uma coisa que para mim foi mal avaliada. Em vez de começar a obra onde tem o maior conjunto de moradores, começaram na outra ponta, mas tem que ser concluído. Então, o critério é tu investir o recurso onde tu vai ter um retorno para a sociedade. Tá? Então, asfaltar pontos do Morro da Borrússia, aonde tem acessos ali, e eu vi situações do caminhão para subir uma dificuldade. Quer dizer, o caminhão que vai subir para buscar o produto, sabe, ou para levar o material lá para cima é muito grande. Então, esses setores da nossa cidade, aonde nós vamos melhorar o acesso, melhorar as rodovias para que nós tenhamos investimento, isso para mim é critério número 1. O que te dá retorno? Não imediato, é óbvio, mas ao longo ali.
E à medida que nós tivermos disponibilidade, nós vamos concluir o asfaltamento, ou hoje eu vejo com muito bons olhos a questão do bloqueto, que ecologicamente e até fica mais bonito para a cidade, tu fazer esse tipo de construção. Então, o critério é aonde, no momento inicial, aonde que eu começo a ter retorno, aonde que vai me dar o retorno. Tu vai melhorar a condição e automaticamente aquilo vai se pagando. O natural, será que não se desenvolve? E não seria mais importante uma passagem mais segura da Santos Dumont? Ali é outro, tem razão, bem não lembrado. Seria mais importante até do que talvez, Elias, talvez. Está crescendo muito aquele lado da cidade. E a iniciativa privada, com seus loteamentos, com seus condomínios, iriam fazer as ruas. Com certeza. Não seria o mais importante? Seria. E até tu buscar uma parceria público-privada. Por que não discutir isso? Sabe? E uma coisa que se percebe também na economia da cidade de Osório é ainda a construção civil é o maior gerador de emprego da cidade. Tá? E eu tenho uma outra coisa até que um cidadão se colocou à disposição, né? O Adão Lessa, que é um amigo meu, foi muito amigo do meu pai. Ele disse, Roger, eu quero ajudar a minha cidade. Monta o curso para qualificar esses jovens para poder trabalhar na construção civil, para que nós tenhamos obra de qualidade. A construção civil vai crescer muito. Nós temos só ali para o lado do quilômetro 1, o próprio complexo está ampliando o loteamento, lá atrás está saindo um outro condomínio, aqui na frente, né, na General Osório, está saindo um outro loteamento. Quer dizer, as coisas começam, né, de algum modo a andar em Osório, mas nós vamos precisar ter gente qualificada para isso. E o Adão disse assim, Rogério, eu me coloco à tua disposição e acho mais gente para nós formarmos jovens com mão de obra qualificada para atender uma demanda que vai surgir logo ali na frente, que é o da construção civil, que aí mexe com toda a economia da cidade, né? Mexe com pedreiro, marceneiro, mexe com lojas de venda de material, enfim, é importante para a cidade. Mas aí nós voltamos àquela primeira questão, né? Que é mudar o pensamento e a cultura do jovem. Sim. Ele não quer trabalhar na construção civil. Mas nós temos que ofertar essa oportunidade. Não, mas eu estou dizendo, mas nós temos que mudar. Não adianta nós dizermos, está um curso e não vai ninguém. Que já aconteceu várias vezes. Magrão, dá licença, nós temos mais uma pausa para o cafezinho. 10 horas mais 14 minutos, 23 graus e 5 décimos a temperatura. Rádio Osório Eleições 2020. O voto é seu, a informação é nossa. Para Supermercados Dalpiaz, seu voto tem poder. O eleito pela dona de casa, sempre presente nos acontecimentos que envolvem a comunidade. Portela Funerárias Capela São José. Melhor preço, atendimento, estrutura, qualidade e respeito na despedida. Plantão 24 horas pelos telefones 3663-1224 ou 0800 647 1224. Sérgio Madalena Imóveis e Seguros. Há 51 anos valorizando a história da comunidade osórense. A gente vive pela cidade concretizando sonhos. Eleições 2020. Portela Funerárias Capela São José. Possui funerárias e capelas em Osório, Capão da Canoa, Maquiné, Terra de Areia, Arroio do Sal, Três Cachoeiras, Cidreira e Balneário Pinhal. Agora também funerária e capela Santa Casa em Imbé e Tramandaí. Tramandaí, em breve, teremos também capelas mortuárias, amplas, com estacionamento próprio, na Rua Militão de Almeida com Belém, próximo à Igreja São José. Cobrimos qualquer preço da concorrência em funerais, com ou sem cremação, com parcelamento em até 36 vezes. Seja inteligente e faça orçamento. Melhor preço, atendimento e estrutura é com Portela, Funerárias e Capelas São José. Qualidade e respeito na despedida. Plantão 24 horas pelos telefones 3663-1224 ou 0800 647 1224. O futuro do nosso município está na importância do seu voto. Seja consciente ao escolher os seus candidatos. Lembre-se que o voto representa a sua liberdade de escolha, ou seja, uma conquista garantida pela nossa democracia. Chegou a hora de exercer o poder de sua cidadania. Sérgio Madalena Imóveis e Seguros. Há 51 anos, valorizando a história da comunidade osoriense. A gente vive pela cidade, concretizando o sonho. Preconceito é inimigo da democracia. Seu voto tem poder. Supermercados Dalpiaz, o eleito pela dona de casa, sempre presente nos acontecimentos que envolvem a comunidade. Não vamos deixar o coronavírus vencer. Se possível, fique em casa. Mas se você precisar sair, use máscara. Vai trabalhar? Use máscara. Vai ao mercado? Use máscara. Vai à padaria? Use máscara. Vai à farmácia? Use máscara. Use máscara. E não esqueça de todos os outros cuidados. Assim, você está protegido e protege o próximo.
Todos contra o coronavírus. Use máscara. Uma campanha AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão. Apoio Rádio Osório, FM 106.9. Eleições 2020. O futuro do nosso município está na importância do seu voto. Seja consciente ao escolher os seus candidatos. Lembre-se que o voto representa a sua liberdade de escolha, ou seja, uma conquista garantida pela nossa democracia. Chegou a hora de exercer o poder de sua cidadania. Sérgio Madalena Imóveis e Seguros. Há 51 anos, valorizando a história da comunidade osoriense. A gente vive pela cidade, concretizando o sonho. Portela Funerárias Capela São José. Possui funerárias e capelas em Osório, Capão da Canoa, Maquiné, Terra de Areia, Arroio do Sal, Três Cachoeiras, Cidreira e Balneário Pinhal. Agora também funerária e capela Santa Casa em Imbé e Tramandaí. Tramandaí, em breve, teremos também capelas mortuárias, amplas, com estacionamento próprio, na Rua Militão de Almeida com Belém, próximo à Igreja São José. Cobrimos qualquer preço da concorrência em funerais, com ou sem cremação, com parcelamento em até 36 vezes. Seja inteligente e faça orçamento. Melhor preço, atendimento e estrutura é com Portela, Funerárias e Capelas São José. Qualidade e respeito na despedida. Plantão 24 horas pelos telefones 3663-1224 ou 0800-647-1224. Você sabe quais são as funções de um vereador? Ele faz parte do poder legislativo do município, sendo um representante da sociedade e elaborando projetos de lei que serão aprovados pela Câmara Municipal. O vereador também tem o papel de fiscalizar as ações da prefeitura, principalmente ao cumprimento das leis e à boa gestão do dinheiro público. Seu voto tem poder. Esta é uma dica dos Supermercados Dalpiaz, o eleito da dona de casa. Supermercados Dalpiaz, sempre presente nos acontecimentos que envolvem a comunidade. Dez horas mais 19 minutos, temperatura de 23 graus e 4 décimos. O tempo em Osório apresenta-se neste momento parcialmente nublado. A tendência tempo parcialmente nublado em Osório e também nos demais municípios da região. Rádio Osório Eleições 2020 para Supermercados Dalpiaz. Seu voto tem poder. O eleito pela dona de casa sempre presente nos acontecimentos que envolvem a comunidade. Sérgio Madalena Imóveis e Seguros há 51 anos valorizando a história da comunidade zorense. A gente vive pela cidade concretizando sonhos. Portela Funerárias Capela São José. Melhor preço, atendimento, estrutura, qualidade e respeito na despedida. Plantão 24 horas pelos telefones 3663-1224 ou 0800-647-1224. Gostaria de saber também, Magrão, agora, e permita chamá-lo assim, claro, Roger Capucci, quais serão os critérios para pavimentação de ruas, estradas aqui no município de Osório? Elias, só para fazer um parênteses aí. Não, o Magrão é um apelido meu eterno da época do futebol. Quando era magrinho, Elias, agora acaba ficando mais redondinho. Né? Mas ele é carinhoso. Mas é que nós temos que ter um cuidado porque tu tens um nome que tu registrou na urna. Que é o Roger Capucci, eu compreendo. Mas, Elias, tu perguntaste sobre o critério para pavimentação de ruas, tá? Eu acho que o primeiro de todos, é o mais óbvio, né? É tu priorizar aonde nós não temos a pavimentação, né? Que hoje são poucas ruas em Osório, mas eu entendo que elas têm que ser as primeiras a ser atendidas. E a partir daí, né, nós temos que observar o seguinte: nós temos muitas ruas em Osório que precisam, ainda tem a pedra irregular, aquela, né, que é horrível, que foi muito bom num momento, aquilo era melhor do que tu andar em cima do barro, né? Mas hoje a nossa população não quer mais isso, ela quer o asfalto, ela quer um bloqueto, né? E eu vou dizer, tudo que nós podemos fazer de bloqueto nós iremos fazer, porque a manutenção, a conservação se faz mais fácil. Mas uma coisa que eu, né, para chegar aí na tua pergunta e te responder, nós temos uma coisa para atender antes, né, Elias, que é a questão do esgoto, né? Nós precisamos, antes de pensar em fazer o asfalto, né, ou pavimentar, o bloqueto te possibilita que tu abra a rua depois e instale, né, a rede de esgoto. Mas é fundamental, né, primeiro se fazer a rede de esgoto, se a gente vai usar o asfalto, e posteriormente asfaltar.
Nós temos que ver, num primeiro momento, um dos critérios seria onde é que tem o maior fluxo de pessoas, onde é que nós temos a questão do transporte coletivo, que ele circula para dar uma qualidade melhor. Esse seria um dos critérios. Qual é dos bairros que nós temos em Osório? Qual é o que tem um nível maior de pavimentação hoje, que seja o asfalto ou o bloqueto? Né? Então esse fica para o segundo momento. Vamos atender aqueles onde nós temos ainda uma demanda maior, uma carência maior na pavimentação. São critérios que tu pode adotar e torna justo isso. No momento que puder fazer para todos, seria o ideal, né? Todos com um pavimento digno, de acordo, enfim, dando melhor condição para que a pessoa possa sair de casa, voltar para casa, enfim, utilizar a via como ela achar mais conveniente. Nós temos que trabalhar, não foi isso que tu perguntou, mas já associado a isso a questão da bicicleta, né? Tu andar naquela pedra irregular de bicicleta é horrível. Então, tu tem que ter essa questão, onde a demanda maior de trabalhadores vem lá do bairro, do Caravaggio, do Medianeira, que se desloca para o seu trabalho. São critérios que tem que ter para que não se torne injusto nisso. Né? Sim. Roger, já que tu tocaste a questão do esgoto, hoje o esgoto cloacal, responsabilidade é da Corsã. Esgoto pluvial, responsabilidade do município. O esgoto misto é do bispo. Dom Jânio. Gostei da responsabilizou Dom Jânio. Ninguém assume, né? Tá certo. Ninguém assume. E, infelizmente, hoje a prefeitura tem que assumir tudo. Tá? Tu falaste em construção de redes de esgoto. O município vai assumir essa responsabilidade e vai fazer essa doação generosa para a Corsã em construir as redes de esgoto cloacal e também já emendo na mesma pergunta. Né? Jogar esse esgoto, vamos continuar poluindo a Lagoa do Marcelino. Hoje a maior poluidora do litoral, não sei se do estado, é a Corsã. Talvez. É a Corsã. O que tu vais fazer para tentar estancar esta sangria? Eles vão fazer um histórico, tá? Muita gente culpa a Corsã por esse problema. Vamos fazer uma retrospectiva disso. Quem definiu o local para a instalação? Eu fui atrás disso, Elias. Eu não estou falando aqui tentando imputar a responsabilidade para alguém, mas sendo muito justo com isso. Quem definiu o projeto e aonde seria instalado foi a Prefeitura de Osório. Quem escolheu levar o esgoto lá para a RST 101 foi a Prefeitura de Osório. Quem escolheu o modelo de tratamento, que seria o misto, foi a Prefeitura de Osório. Quem gastou cerca de 30 milhões de reais para ter uma obra que não funciona foi a Prefeitura de Osório. A Corsã era participante, ela executou isso de acordo com aquilo que o município estabeleceu. Tá? Por que em outros municípios funciona? Se nós formos a Capão da Canoa, o tratamento funciona. Se nós formos a Torres, funciona. E é a mesma Corsã. Porque lá eles escolheram modelos diferentes. Não entendi até hoje por que eu torno uma obra caríssima levando o nosso esgoto, tendo que ter estação de bombeamento de recalque para levar o esgoto lomba acima. Passinhos está no nível mais alto do que a cidade de Osório. Só que nós escolhemos isso, a prefeitura escolheu. Nós temos um problema agora, achar uma solução para isso. No ano passado, foi votado e definido o marco legal do saneamento, ou o marco zero do saneamento, que vai dar 10 anos, a partir do ano que vem, para que as prefeituras busquem soluções. O que acontece a partir daí? O ano que vem, eu sento com a Corsã e digo para eles, vocês vão assumir o tratamento? Nós vamos ter que fazer uma nova estação? Talvez, pior, Elias, talvez nós tenhamos que abandonar aquilo lá. É um crime que fizeram com a população de Osório. Talvez nós tenhamos que abandonar aquela estação, porque ela já está obsoleta. Imagina, aquela obra foi concluída lá no final de 2010, 2012, faz 10 anos aquela obra. Então nós vamos ter que sentar com a Corsã e definir, vocês têm capacidade de fazer o investimento? Não. Então vocês têm que buscar um parceiro. É o que diz a lei, não sou eu que estou dizendo, a lei estabelece isso. Busquem o parceiro. Encontraram o parceiro? Então agora nós vamos fazer. Ah, não, nós não achamos o parceiro e não temos condições de fazer. Abre a possibilidade do município licitar, ou num consórcio de municípios, licitar para que uma outra empresa assuma isso. É isso que vai acontecer, Elias. Então não é que o município vai assumir, ele vai assumir a responsabilidade de quem de direito tem que fazer isso. A Corsã, inicialmente, ela tem a prerrogativa de, por já estar aqui, se manifestar. Se ela disser que não tem capacidade, abre condição para que nós licitemos e possamos trazer uma outra empresa para assumir isso. Agora, não tem mais condições, Elias, como você está dizendo, de nós continuar jogando hoje 100% do esgoto na Lagoa do Marcelino, que é o sonho meu de tratar aquilo ali, revitalizar aquela lagoa, que acaba despejando no Peixoto, que acaba despejando lá na Pinguela, que acaba chegando no mar. Isso não pode acontecer.
entendeu? Agora, o mais lamentável disso tudo. Então, tem culpados no processo, e eu não estou eximindo a Corsã da responsabilidade dela, mas volto a frisar, eu quero que o cidadão pare e preste com muita atenção. Quem escolheu levar o esgoto lá para a RST 101 foi a prefeitura. Quem definiu o modelo foi a prefeitura. E nós vamos ter que assumir essa responsabilidade a partir do ano que vem, desta forma. Quem aprovou foi a Corsã, né? Por isso que eu digo a responsabilidade da Corsã. A partir daí, ela aprova o projeto que eu escolho. Pois é, mas ela aprovou o projeto. Bom, quem é que hoje tem a concessão? Tudo ela, bem. não é ela responsável hoje. Mas eu estou te dizendo. Hoje é responsável. Eu fui atrás disso. Não, hoje ela é responsável pelo projeto. nós iremos... E só não está funcionando porque ela não está cumprindo com aquilo que se comprometeu em relação ao fósforo, que teria que liberar, não sei, a medida correta será 5, será 3, será 4, será 2, mas ela não está fazendo. Por isso que eu gosto que o cidadão do outro lado pare para refletir. Volto a te dizer, como é que em Capão funciona e em Torres funciona. Porque o sistema escolhido, não foi a Corsã que escolheu o sistema. Pode procurar, Elias. Não, mas eu não estou dizendo, eu não estou dizendo que foi a Corsã que escolheu, eu estou dizendo que a Corsã aprovou e assumiu. Se eu comprar um carro de Tiba, eu comprei o carro, assumi o carro. Tá? É aquele modelo. Mas quem escolheu o modelo fui eu. Não, eu escolhi o modelo Gereza. Eu escolhi de comprar de Eu quero um Chevette 66. Nem sei se em 66 tinha Chevette. Eu posso escolher comprar do Sérgio ali, um Fiat 147. Mas eu também digo assim, Elias. Tu vais pressionar a Corsã. Vamos, Elias. Mas pressionar mesmo. Corsã mas eu estou te dizendo que abriu uma possibilidade. Antes dizia assim, não pode cobrar porque eles detêm a concessão por até 2050. Não, agora acabou isso. Não, mas a concessão tem se tu cumpre o contrato. Agora, se tu não cumpre o contrato, tu rompeu. Tudo bem, mas eu não posso correr o risco de romper o contrato e ser acionado depois. Eu quero ter garantia jurídica. E onde é que está a garantia jurídica? Eles não têm condição de cumprir, eles vão dizer... Mas está cumprindo ou não está? Não, nós estamos hoje... o questionamento está cumprindo ou não está cumprindo? Não está cumprindo, né? Isso. Se não está cumprindo, nós, a partir do dia 1º, vamos exigir não o cumprimento. Está cumprindo. Só que eu vou dizer uma particularidade. A lei é muito simples. Claro. Eu não posso jogar esgoto. Eu posso pegar lá da minha casa... lá e jogar o esgoto direto na lagoa? Não. Sou o quê? Punido. Não sou punido, Perfeito. Processado, vou preso. Mas a lei não está sendo cumprida, porque a Corsã está jogando direto e ela é responsável, não é? E vai ser responsabilizada. Pode ter certeza. Regularização fundiária, Roger. Essa é boa. Elias, é hoje talvez um dos maiores problemas da nossa cidade. Nós temos uma estimativa de mais ou menos 5 mil imóveis hoje irregulares no nosso município. Tem muita gente hoje que não consegue ter acesso à infraestrutura, né, à urbanização, à água, à luz, pela situação do seu imóvel estar irregular. E uma das nossas propostas é iniciar um processo de regularização urbana. Nós temos várias situações de Osório que estão consolidadas, que precisam ser resolvidas. E mais, as pessoas não se negam a pagar o seu imposto. Eles querem ter a sua escritura, o seu documento da sua propriedade, né, ter infraestrutura, ter ruas de acordo, recolhimento de lixo, fornecimento de energia elétrica, mas para isso o município tem que assumir. Isto é papel do município. Nós andamos estudando muito isso. Tá? E nós vamos fazer isso. Né? Um exemplo para mim, o marco zero, então, da regularização em Osório é os Pompeu, no Palmital. Não adianta, aquilo está consolidado, está lá, as pessoas moram lá. As pessoas têm que ter dignidade. São pessoas que compraram lá pela necessidade de morar. Nós não podemos negar isso ou fazer vista grossa para isso. E talvez lá seja o nosso projeto piloto. O município tem os técnicos, tem os responsáveis, se for o caso, contrata, mas tem que tomar uma atitude em relação àquela situação. As pessoas não podem continuar abandonadas. Eles não dá para transitar lá dentro mais hoje. Só que eu fazer de conta que não enxergo não resolve. Só que aí nós temos problemas na Travessa Molgar, nós temos na Laranjeiras muitos casos, nós temos na Tolentino, aquelas pessoas que moram à margem ali da aviação, eles têm um documento que receberam na época aquelas terras. Mas hoje, se tu quiser fazer um financiamento para reformar tua casa ou para ampliar ou para construir mesmo, tu não pode, tu não tem um documento oficial, tu não tem uma escritura, tu não tem uma matrícula. E o município tem que tomar a frente disso. Hoje tem a posse, né? Eles têm a posse. E tu vai lá tirar alguém de lá hoje? Não. Tá? Então nós temos que buscar regularização, para que essas pessoas tenham dignidade. Aonde houver, são pessoas identificadas de baixa renda, o município tem o poder de fazer todo o processo e lhes entregar o documento. Aonde as pessoas têm um pouco mais de condição, que podem contribuir para isso, eles contribuirão com a sua parte. Mas é uma questão social fundamental.
Nós ouvimos essa reclamação, inclusive, do pessoal do ramo imobiliário, que muitos querem fazer negócio, né? Aí eu estou falando no contexto geral da cidade. E nós temos muitos imóveis sem documentação, sem escritura, sem matrícula, o que impossibilita até tu fazer um financiamento para poder comprar, né, o teu imóvel. Sim, o Roger, até eu fiz quase todas as perguntas que já havia feito para os demais candidatos. Você respondeu um pouco mais rápido. Né? Então, por isso eu sou mais objetivo. Por isso que eu vou. Eu não gosto de ficar enrolando. Ainda temos alguns minutos aqui, ainda temos mais alguns minutos, nós temos que ser justos. Perfeito. Vamos ser justos, então vamos utilizar com outras perguntas. Claro, vamos já que tu falaste em regularização fundiária, tá? Mas não entenda mal, essa pergunta eu até não fiz para outros candidatos. Né? Temos lá a Vila Verde. Vila Verde. Que problema, Elias. Se tu fores eleito, o que vais fazer? Nós vamos ter que atuar lá, Elias. Não tem como. Eu estive lá visitando já. A gente tem que conhecer a realidade do município, né? E é uma situação complexa, sabe? Chega a ser doloroso. Tu vê aquelas crianças andando lá pelas ruas, sem estrutura, sem infraestrutura nenhuma, sabe? Sem ordenamento nenhum. Só que também nós temos que respeitar, porque existem ações judiciais buscando reintegração. Então nós vamos ter que tomar pé disso. Existem outros lotes que estão individualizados lá, que são de proprietários já, né, com seus documentos, mas que foram invadidos. Pelo que a gente conversou com algumas pessoas, inclusive um líder lá, esses proprietários já nem estão buscando mais, né? Então tem que buscar esta regularização, mas não dá. É outra situação, Elias, que não tem como virar as costas para aquilo lá. As nossas praias, Mariápolis e Atlântida Sul, sofreram um desgaste com isso, sabe? Uma desvalorização. E nós queremos, então, resgatar essa questão, assumir, discutir com eles lá. Nos falaram em cerca de 600, 700 famílias, sabe? Eu fiquei impressionado com isso. Não faço nem ideia. Pois é, Elias. Eu também. Né? A gente ouviu isso de algumas pessoas, moradores de lá, um líder comunitário lá, mas nos impressionou. Nós vamos ter que atuar, Elias. Não tem como virar as costas para aquilo. Sabe? É uma realidade. As pessoas precisam viver, as crianças precisam estudar, as pessoas precisam de saúde. A escola José Paulo da Silva ficou sobrecarregada. O posto de saúde lá, sabe, ele está sobrecarregado. Sabe? Então o município vai ter que tomar uma atitude. A Vila Verde é uma realidade e nós não podemos desprezar. Tem muita gente fora. Gente de outros municípios, gente de outros estados. Eles vêm. Uns vêm e voltam e vão embora, quando vê que a situação é muito precária. Mas nós vamos ter que começar. Vai demandar tempo, mas se nós nunca iniciarmos um processo de organização, de regularização, nós nunca resolveremos aquele problema. É uma solução, é um problema de fácil solução? Não, sabe? Mas tem que começar. Sabe? Busca o Ministério Público, busca o município de Xangri-Lá, porque tem pessoas... Bom, tem que fazer uma discussão mais ampla, identificando as questões. Mas está no município de Osório, né? Ele está. É que na época, né? Se a gente for voltar nessa discussão, aqui não vai agregar nada, né? O prefeito Silon, se eu não me engano, se prontificou naquele momento, bem no início do processo, a levar os seus e acomodar lá em Xangri-Lá, e nós pegássemos os nossos moradores e acomodássemos em Osório. Acabou que ninguém fez nada e a coisa foi crescendo. Não, mas aí foi, se não me falha a memória, posso estar errado, mas se não me falha a memória, né, o Silon provaram para ele que era só em Osório. Não. O que o Silon não tem razão. Que a invasão era só só no território. Isto pode ter acontecido posteriormente. Se não me falha a memória. Mas eu me lembro que eu estava lá. Fiscalização, Roger, porque se foi criada porque a prefeitura de Osório não fiscalizou, mesmo sendo uma área particular. Mesmo sendo uma área particular, a prefeitura de Osório não fiscalizou, porque tinha um plano, não tinha um plano diretor, mas tinha uma norma lá de construção. Concordo que contigo. Não podia construir daquele jeito. Quando tu vais construir qualquer casa, tu tem que ter toda a documentação, tem que ter o CREA, tem que ter a autorização do projeto na prefeitura, planta na prefeitura, fiscalização. Falhou. Se todas estas áreas, não só lá, mas todas essas áreas que nós estamos falando agora, tá, que tem que regularizar, todas essas áreas é porque houve uma falha. Claro que houve. De fiscalização. E eu vou te dizer mais. A fiscalização? Nós vamos ter que melhorar o processo de fiscalização. Como é que agora, na época da pandemia, ao menos a gente tem visto, tem recebido muita reclamação, a fiscalização está funcionando? Eles estão batendo na porta do comércio, qualquer aglutinação no meio da praça. Eu já fui abordado, eles já pediram para a gente... Tá? Por que não funciona na hora da fiscalização da construção? E eu me lembro que na época lá, agora os saudosos, tá? Antônio Cláudio, Zé Zanoni e outros que faziam o controle. Eu era o secretário da Fazenda, né? Tinha uma ligação direta com a Obras, e eles faziam esse controle de obra iniciada sem documentação, sem registro. O que mudou?
Nós nos relaxamos mais nesse processo. Ninguém nunca nos avisou que estava começando uma invasão lá. Tanto que, posteriormente a isso, chegou a denúncia para nós um dia que estava iniciando um movimento de ampliar a invasão, vindo mais para dentro da Guaianazes. Prontamente nós acionamos, cobramos da prefeitura, foram lá, já coibiram a invasão. Tem que ser assim. Tem que ter uma ação enérgica e imediata. Ninguém quer prejudicar ninguém, mas também nós não podemos deixar que o problema se crie. Nós vamos ter que ampliar o sistema de fiscalização e de controle, se for o caso, qualificando melhor os nossos fiscais. Tem que estar na rua. Hoje, agora a gente está usando, a gente está vendo, né, nas campanhas políticas, tu usa o drone hoje com uma facilidade, sabe? Tu consegue visualizar uma área enorme usando um equipamento tecnologia, que é o drone. Por que tu não pode usar isso para o pessoal da fiscalização? Fazer uma varredura, lá está iniciando uma obra que eu não sei, ou está se formando um aglomerado urbano lá que eu não reconheço. Vamos lá. Tem que ser assim. Eu me lembro que eu fui a Canela, nós fomos discutir o estacionamento rotativo. E perguntei sobre isso lá. O que o prefeito me disse? Era o vice-prefeito que estava conosco. Detectaram o início de construção de moradias no local irregular. Prontamente ele notificou, dando 24 horas para tirar. Passadas 24 horas não tiraram, energicamente ele foi lá e desmanchou tudo e recolheu. Ninguém foi reclamar, sabe? Mas coíbe. Se tu é enérgico e demonstra para as pessoas que estão pensando em fazer uma invasão que tu não concorda com isso, e não é tu, a população de Osório não concorda. Ela quer suas áreas preservadas, respeitadas. Eu preciso morar, eu preciso ter dignidade. O município tem que se organizar para isso. Sabe? Agora, tu ser conivente com a invasão, com a construção irregular, isso não dá. Por que eu tenho que ir lá e registrar uma planta, pagar um engenheiro, passar no município e pagar um alvará para construir, enfim? Quer dizer, e o outro constrói, de qualquer modo, se instala, invade o terreno de alguém ou uma área pública do município, e isto pode. O município tem que estar preparado para isso. Sabe? Então tem que ter uma política pública clara de habitação, para que tu possa, da maneira dentro do possível, ir atendendo os anseios dessa população. O que incomoda em alguns setores é que a maioria é gente de fora, Elias. Não são os nossos moradores que precisam da nossa atenção. E aí tu acaba deixando de atender os nossos para ter que resolver um problema de pessoas que vêm de fora. Mas faz parte, a responsabilidade é nossa. Mas também não é só invasão, né? São áreas regulares, que muitas vezes há construção, há os loteamentos irregulares, né, Roger? Tem que ser coibido, tem que ser fiscalizado. Isso tem que acontecer. Então, o sistema de fiscalização tem que melhorar e muito. Né? E aí não é só na área da construção. Né? O sistema, todos os meios de controle e fiscalização tem que melhorar no município de Osório. Sim. Roger, para nós encerrarmos aqui, nós temos ainda mais 5 minutos. 5 minutos. Hoje, uma das grandes deficiências, não só do município de Osório, mas boa parte dos municípios é em relação a abatedouro. É verdade. Tens algum projeto nesse sentido? A ideia nossa, eu tenho conversado muito com o Tressoldi sobre isso, não é que o município vá criar um abatedouro, tá? Nós até conversávamos fora do ar aqui, tu sugeria alguma coisa, mas tu tem que estimular o empresário para que ele venha. Hoje, pelo que eu sei, no abatedouro de gado, estão levando para Taquara, né? Tem Taquara, tem Terra de Areia. Terra de Areia. Funciona ainda de Terra de Areia? Eu tenho dúvida. Não está funcionando, não está funcionando. Mas tu vê, nós não conseguimos, quer dizer, hoje o custo para o nosso produtor, né, ele tem que botar dentro de um caminhão e se deslocar 40 quilômetros da Terra de Areia, ou mais ou menos isso, a Taquara, e nós não temos uma estrutura própria aqui. E nós sabemos que tem empresário interessado a se instalar em Osório. Né? Então, uma das nossas propostas é estimular o abatedouro. E aí mas não é o grande abatedouro, tu pensa numa coisa menor. Né? Não é que eu penso, estou perguntando para uma coisa menor. Pois é, não. Porque... A tua pergunta é relacionada a uma coisa menor. Exatamente. Né? Não, isso é uma questão que o município pode estimular. Tu quer ver outra coisa que nós descobrimos também? Por exemplo, não vou falar em abatedouro de peixe, né? Mas nós temos os pescadores que reclamam de não ter um espaço adequado para isso. Né? Para fazer a filetagem, enfim, a limpeza do peixe, poder fornecer o pescado para a cidade, fazer uma parceria com as escolas para que possa entrar na merenda escolar. São estruturas que o município carece hoje. Então, alguma coisa menor, realmente, isso é interessante. Eu não vou te mentir que eu nunca, né, não venho aqui para ser demagogo. Não tinha avaliado essa questão, né, que tu acabou me provocando, de nós termos estruturas menores para atender essa demanda mais pontual. Tu quer abater o suíno, tu quer abater um pequeno lote de aves, enfim, um carneiro, né? Tu não vai ter uma estrutura grande, mas nós podemos criar estruturas menores, móveis, que possam ir atender com a vigilância fiscalizando, o veterinário, enfim, mas que dê essa tranquilidade para a população de ter uma estrutura
que possa, tu pode organizar, vai estar na Borrússia hoje. Todo mundo que quiser abater, eu gostei da tua ideia, Elias. Já vou botar no meu plano de governo aqui, olha aí, ó. Bom, Roger, tem 3 minutos aí, Roger, pra... 3 minutos, Elias. Achei que tu ia ficar comigo quiseres, até o meio-dia para nós almoçar junto, me pagar um almoço hoje, mas tu tá te escapando. Não, Elias, agradecer principalmente a receptividade das pessoas, sabe? O carinho, sabe? Com que elas têm nos recebido. Elias, estou tomando café adoidado, Elias. Estou jantando 2, 3 vezes por noite. Mas é muito bacana, sabe? Esse sentimento do carinho das pessoas quererem conhecer a gente, né? Apesar do Roger Capucci, né, candidato, e o Roger Capucci Araújo, filho do seu Araújo, e quando eu ando no morro, isso me dá uma alegria muito grande, que as pessoas lembrarem que eu sou filho do seu Araújo, que trabalhou na Gaza, que ajudou muito o Coluna a plantar cana, a tirar cana do morro. Isso é muito bacana, quando eu encontro pessoas que lembram da minha mãe, da dona Marisa lá da loja Bambi, né? Então, principalmente as senhoras, né? Roger comprava roupa com a tua mãe. Isso é a parte mais bacana da campanha. Esse carinho, esse sentimento, né? O abraço não tem, né, Elias? Mas é aquela coisa de tu dar o soco e ficar se olhando e tu ver o sorriso no rosto das pessoas. E um sorriso de esperança, Elias, né? O que aconteceu em Osório criou uma frustração muito grande na nossa população. Ela se sentiu traída, né? Porque a gente confia, acredita nos nossos governantes e aumenta a nossa responsabilidade. Tu falaste na fiscalização, né? Nós temos transparência nos processos, Elias, vai ter que ser isso vai ter que ficar muito claro. Nós temos que criar sistema de controle que a população possa entrar didaticamente e entender como é que a coisa funciona. Tem que ser de fácil acesso, de transparente, bem claro, sabe? Então nós temos esse compromisso de também passar essa segurança para a população que hoje olha nós, políticos, com alguma desconfiança. Então nós vamos ter que resgatar essa dignidade. Essa mancha não vai sair nunca mais da nossa cidade. Um dia nós somos corrompidos. Mas nós queremos, né, nesses próximos 4 anos, administrar com responsabilidade, com seriedade, dando retorno para a nossa população. Agradeço às senhoras e os senhores que têm nos recebido com muito carinho, sabe, com muito respeito, abrem as suas portas, vêm na cerca conversar com a gente compreende isso, né? E isso para mim tem sido fundamental. Essa possibilidade de entrar nas casas ou de chegar no portão das casas e poder conversar com as pessoas e ver um sorriso estampado em alguém que vê na gente a esperança de uma nova administração para a cidade de Osório. Tá, Elias? Então, te agradeço a oportunidade de estar aqui. Vamos voltar no dia 12 para o último debate, né? Exatamente. Que é o que finaliza aí nossos debates. Foram muito bons, Elias. Te dar os parabéns pela estrutura e pela oportunidade. E agradecer mais uma vez a toda a nossa militância que tem trabalhado incansável, né? Levando o nosso nome e as nossas propostas. E meu amigo Tressoldi, meu vice, né? Que aquele jeitão dele, né? O famoso jacaré, que o pessoal adora aí na cidade. A gente tem feito uma grande dupla, uma parceria muito boa, né? Levando as nossas propostas, as nossas ideias e ouvindo muito a nossa população, muito mesmo, porque de lá que a gente traz as informações e compreende quais são as reais necessidades do osoriense. Obrigado, Elias. Tá certo, Roger. Um grande abraço. 10 horas mais 44 minutos, 22 graus, 5 décimos a temperatura. Entrevistamos a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito do município de Osório, o Roger Capucci, que apresentou as suas propostas, discutiu, debateu alguns projetos aqui no microfone da Rádio Osório. 10h45, eleições 2020. O voto é seu, a informação é nossa. Para Supermercados Dalpiá, seu voto tem poder. O eleito pela dona de casa, sempre presente nos acontecimentos que envolvem a comunidade. Portela Funerárias e Capela São José. Melhor preço, atendimento e estrutura. Qualidade e respeito na despedida. Plantão 24 horas pelos telefones 3663-1224 ou 0800-647-1224. Sérgio Madalena Imóveis Seguros. Há 51 anos valorizando a história da comunidade osórense. A gente vive pela cidade concretizando sonhos. Intervalo comercial e já voltamos para o encerramento do programa Olho Vivo.